Pessoal, vamos lá, dando retomada então nossa leitura do barra barra. Paramos agora na figura 8, 8, 21. Qual página que é essa? 8, 21. Reversões de correção após fundo duplo, né? Então terminamos aí. Está na página 228. 228. Acho que é a última figura dessa parte. Nós já vamos partir para a próxima. Então vamos lá. A barra um e barra 2 que está aqui, barra um barra 2 foram, né, um fundo duplo, embora à primeira vista a barra um poderia ser facilmente esquecida, né? Ela está meio aqui de lado, mas ela tem sombra aqui embaixo, ó. O mercado subiu e desceu, ó. Sempre considere isso. Num tempo gráfico, você não precisar baixar para um tempo gráfico menor, considere essas sombras como um fundo. O mercado desceu, subiu, né? Fechou uma barra de alta, então eu tenho um fundo duplo ali. O fundo de uma barra de entrada tem stops de proteção abaixo dela e muitas vezes será testada como foi na barra 2. Ó. Então, essa barra aqui teria stops debaixo dela porque ela é uma barra de entrada. Ó. Lembrando que aqui é uma barra de sinal, nossa primeira barra do dia, que abriu o setup da primeira barra, e nesse contexto você já pode comprar a primeira barra, né? Quando você abre com um gap de baixa, e a primeira barra é de alta, com pouca sombra em ambas as extremidades. Nesse caso até teve um pouquinho de sombra, mas acho que ainda seria aceitável fazer a compra na primeira. E nesse setup, gente, poderia já comprar também. A segunda já é um pouco mais duvidosa, né? Porque teve muita sombra, tá? Mas o Brooks fala que se as duas barras, pelo menos tiver uma fechando bem, né? Fechando grande, já é aceitável. Era um trade na qual o mercado provavelmente iria testar ali a abertura, o fechamento do dia anterior. Beleza? Mas, às vezes, você ignorar, o mercado acabou te dando uma nova oportunidade, fez um fundo duplo aqui com ela, porque ela foi testada. Já que ela foi testada, e houve também dois movimentos para baixo, né, no mesmo nível e um fundo duplo, mesmo que o primeiro não seja uma mínima de swing. Nesse caso, igual eu disse, foi só num gráfico menor, mas não é mínima de swing. Mas de qualquer forma, teve um fundo duplo, o mercado subiu, desceu, então, de novo, voltou a subir. Com sombra grande no fundo da barra um, quase certamente haveria mínima mais alta de 1 minuto. E havia. Olha lá, foi o que eu acabei explicando. No gráfico de 1 minuto, formou ali, ficou mais nítida esse fundo duplo aí no gráfico de 1 minuto. Ou de dois, ou de três, não importa. A barra 3 foi uma correção profunda que testou o fundo duplo. Então, se aqui eu tinha um fundo duplo, então foi uma segunda tentativa de executar os stops, mas não conseguiu nem chegar perto da primeira tentativa. Primeira tentativa foi a 2, veio a terceira, segunda tentativa ficou levemente mais alta. Por isso que nesse caso aí o Brooks chama, né, de correção profunda ou de correção de fundo duplo. Fundo duplo aqui a correção. Então, uma variante antes que os vendedores se retirassem e os compradores tomassem o controle. Outra coisa a observar aqui, gente, ao mesmo nível aqui de preço, ó, também podemos chamar isso aqui de platô. O que é platô? Segundo a definição dos livros, na tradução dos livros, ficou platô, dois fundos idênticos. O Brooks já fala que é três, pelo menos. Então, no caso aqui, tivemos três. No livro ele falou dois, é o mínimo do mínimo. Dois fundos idênticos em dois pontos diferentes, igual nesse caso aqui. Aqui no caso nós tivemos três barras com um fundo idêntico e teve a terceira tentativa, a quarta tentativa, né? O quarto fundo que quase foi, ficou levemente mais alto. Então é como se fosse um gap, ficou aberto aqui, dando ainda mais força, tá? Então por isso que acabou que aqui também teve um platôzinho lá de três barras. Acabou que então assim, eu acho, do meu ponto de vista, você poderia arriscar já a compra aqui. Problema. Poderia ser o arame farpado, certo? Mas nós já tínhamos L2 armadilhada aqui também, ó. L1, L2 armadilhada no fundo, né? Impulso.
L1, L2. Também você poderia fazer essa leitura. Acabou que então, o rompimento aqui poderia ser a compra ou aqui, se você também quisesse mais probabilidade, esperar uma boa barra de alta rompendo a lateralidade, ó. Toda essa lateralidade aqui foi rompida. Então aqui você poderia já arriscar uma compra, tendo em vista que não, o magneto não é só o fechamento do dia anterior. Tem um evento, uma situação que o Brooks até chama de amplitude final do dia anterior. O que que é amplitude final? Aqui, ó. Amplitude final do dia anterior, o fechamento do dia anterior, seria a máxima, a mínima e o fechamento. Ó. Três pontos a serem testados. Observe que no dia seguinte aqui testou a máxima, né? Abriu o mercado aqui, testou a máxima da amplitude final do dia. Lembrando que sempre a gente tem, né? Os mais adeptos aí da metodologia já devem ter visto isso ou estudado isso. Temos a amplitude final do dia, assim como temos a amplitude inicial do dia, né? Nesse caso, nesse contexto, ó, aqui inicialmente foi essa amplitude inicial do dia, onde deu o primeiro swing, onde o preço fez seu primeiro movimento, certo? Então, nós temos a nossa amplitude final do dia anterior, são lugares que o preço irá testar. Então, todos eles são magnetos, todos eles são relevantes e todos eles servem como ponto de apoio para você formar ali seu fundo duplo ou topo duplo. Até aqui nós lemos, beleza, vamos para cá. A barra 4 e 5 criaram bandeira de alta, ó, 4, 5 e formando um fundo duplo nesse dia de lateralidades em tendência. E esse fundo duplo, 4 e 5 aqui, foi testado pela correção da barra 6. Tá vendo? Mesmo efeito, mesma situação. Dois fundos duplo aqui, dois fundos duplo aqui. Aí vem um teste antes daí o mercado partir. Ó, aqui foi mais legal. Aqui deu uma barra mais fácil de entrar, né? Ela era menor, aqui foi uma barra grande, uma outside aqui que às vezes assustaria os traders, mas como era um rompimento, gente, aqui era o modo rompimento, então, tanto que a projeção daqui, ó, provavelmente deve ser a projeção que usaram para cá. Ou usaram, né, o mercado busca muito perna um, perna 2, né? Simetria de rompimento. Como aqui foi um rompimento, o mercado busca uma simetria aí. É uma aula que eu planejei dar ontem, mas eu vou deixar para semana que vem, quando eu conseguir terminar meus slides ainda, para falar sobre isso. Cadê? Testado na barra 6 formando grande fundo duplo. Isso. Aqui. Você também poderia chamar de fundo triplo. O mercado chama de fundo triplo, na realidade, geralmente, mas esse termo não adiciona nenhum benefício operacional aqui. Portanto, não vale a pena usar. Então, mas se você falar fundo triplo, tanto faz. Porque lembrando que essa correção aqui, ó, ela fica levemente acima da segunda perna, do segundo fundo, aqui poderia ser levemente acima também, ó. Aí nós poderíamos falar que é uma bandeira de alta em forma de fundo, de ombro, cabeça a ombro, a bandeira em forma de ombro, cabeça a ombro, porque essa está levemente mais baixa do que essa e essa, e mesmo assim poderia ser considerado como fundo duplo e uma correção de fundo duplo, tá? Ainda mais que o ombro, cabeça a ombro aqui, se tivesse levemente acima, tá? Mas tanto faz isso, é irrelevante, tá? De um jeito ou de outro, você sabe que um padrão de três puxadas também, querendo ou não, eu quero comprar. Querendo ou não, olha coisas a ser observada. Não sei se ele vai falar mais para frente aí. Ó o gap aberto. Ó, gap aberto aqui desse ponto de rompimento. Testou uma vez, testou duas vezes, testou três vezes. Pau na compra aqui, olha lá, seja feliz. Um dos melhores trades do dia, né? E seria fácil. Esse trade aqui seria fácil. Esse aqui a gente não pode hesitar. Esse aqui, porque a barra fechou ainda careca. Teve outros fatores aí, além desses que eu estou mencionando. A barra 7 foi semelhante à barra 1, ou seja, ela está meio escondidinha aqui, ó. Você não vai ver ela com muita facilidade, porque tem outras três barrinhas aqui camuflando ela. Não sei se vocês conseguiram entender o que eu quero dizer, mas ela vai estar meio escondidinha. Também, né, ela foi uma barra de entrada, né, porque essa outra barra anterior aqui serviu como barra de sinal, ó. Essa aqui serviu como barra de sinal, né? Uma barra
de sinal para venda foi acionada aqui, ou essa aqui mesmo foi também. Traders mais agressivos já venderiam essa barra de baixo fechando perto de sua mínima, mas aí a 7 que foi a barra de entrada, porque ela foi como se fosse uma segunda entrada bem sutil, porque acionou a venda aqui, o mercado subiu e desceu, acionando uma nova venda, uma segunda entrada na venda, porque aí acabou que aqui eu tive um micro topo duplo. Espero que vocês estejam entendendo tudo que eu esteja falando. Aí teve um micro topo duplo, porque o mercado subiu e desceu, acionando uma segunda entrada de venda. Aí foi na 7, né? Muitos venderam ela. É, Aí ela veio a barra 8, formaram ali, né, um sutil topo duplo. Aí nós tivemos então outro topo duplo, isso com a 7. A barra 8 tentou executar os stops de proteção acima da barra de entrada da 7, mas, mesma coisa, falhou, não conseguiu ir acima. Aí veio a barra 9 ficando mais distante ainda, e como eu expliquei ali embaixo, ó, é uma correção profunda, uma correção do topo duplo, que ainda mais, ó, deixou um gap, querendo dizer que os vendedores agora estão protegendo o preço antes mesmo de chegar lá, ó, né? Não querem nem correr o risco. Isso acaba considerando como um gap, certo? Eu considero como um gap, é um gap aí, fortalecendo mais ainda o movimento, e assim, de forma bem sutil, bem, né, das entrelinhas mesmo, enxergando barra a barra nos detalhes. A barra 9 foi uma segunda tentativa, falhou em um preço ainda mais baixo. Ficou mais baixo, criando setup de venda de correção de topo duplo, com uma entrada com ordem stop abaixo da mínima da barra 9. Ainda mais, é uma barra que fechou de baixa, perto de sua mínima, fortaleceu mais ainda a barra de sinal. Com todos os dojis e barras sobrepostas nesse padrão, isso provavelmente resultaria em um scalp. E foi o que aconteceu. Deu apenas um scalp ali. Quando você tem que procurar um padrão com tanto empenho, geralmente é melhor não operar até que o padrão esteja claro e forte, até que o padrão forte se desenvolva. Gente, eu que o diga isso, essa semana comigo aconteceu isso. Ó. Chegou uma hora na sala mesmo que eu estava confuso. Eu falei, gente, até aqui, não sei o que que eu faço, vamos esperar. Acho que foi sexta mesmo, né? Foi até aqui, ó. Desceu forte, era para ter vendido aqui, aqui justificava a venda, eu não vendi, ó, aqui. Acabei não vendendo, porque como estava um fundo em forma de cunha, acabei não vendendo, mas isso aqui é um padrão. Só que esse padrão, no dia anterior, há 2 dias atrás, me armadilhou. Então, acabei ficando, não quis entrar nele, ó. Por que me armadilhou? Esse padrão aqui, eu vendi ele, ó. Interno, 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 é um ótimo padrão. E é um padrão que nós já fizemos backtest que falhou para um lado, vai para o outro, né? Ele é um ótimo padrão nisso. Então, tem hora que a gente fica esperando. Ele é 50% de probabilidade, tá? Se eu vendesse aqui, era 50% de dar certo, comprasse a 50%. Se falhar para um lado, ele aumenta a probabilidade de ir para o outro. Isso aí, nós fizemos backtest ano passado no dólar, funcionou mesmo. Só que aqui no primeiro rompimento já veio embora. Só que depois que deu essa venda, eu fiquei confuso assim, vou vender aqui essa barrinha, porque rompeu, mas não deu continuidade. Aí, de repente, desceu, mas quando vê, desceu essas três. Aí eu até falei, ó, aqui já justifica a venda, tá tendo continuidade. Mas aí o mercado voltou, deu essa barra aqui, mas chegou uma hora que para mim já ficou claro. Armadilhou H, deu H aqui sem ser acionado, mas armadilhou o comprador aqui. Acionou uma H ruim, armadilhou o comprador aqui. Aqui eu já não hesitei mais, ó. Aqui eu já não hesitei mais e pegamos, para mim, peguei essa queda aqui, aí depois deu essa compra aqui, depois deu essa queda aqui. Essa queda aqui, né? Daqui e aqui, ó. Ou seja, deu dúvida, não faça, espere clareza. Porque não importa, eu não estou aqui para alimentar egos de, nossa, eu poderia ter vendido aqui, primeira barra máxima do dia. Não, não estou aqui para fazer dinheiro. Nós não estamos aqui para mostrar nada para ninguém, nem ser melhor que ninguém. O que importa é que no dia eu consegui bater minha meta, entrando aqui, ó. Que hora que foi isso? Era quase 10 horas da manhã. Eu fui fazer minha primeira entrada no dia.
e não tomei nenhum loss. Então, ou seja, eu bati o dobro da minha meta, porque, né, aí essa entrada foi muito clara, entrei com a mão cheia, aqui deu outra entrada de venda, ou seja, depois que o mercado fica claro, aqui foi uma entrada arrojada, mas já podia entrar, e aqui foi entrada de grátis. O mercado falou, não, toma, quem quer mais dinheiro? É daquele tipo de entrada, quem quer mais dinheiro? Tá aqui. Aí depois deu essa entrada, mais de 20 barras de gap aqui e tal. Deu essa entrada e deu essa. Ou seja, o mercado, quem tem paciência, espera se desenvolver. Igual eu falei agora há pouco, não estamos aqui para alimentar nosso próprio ego. Faça só o que você tem, o que você espera, que você tenha confiança, né? E mesmo assim, a gente erra, não, dá errado, né? Mesmo pensando desse jeito, ainda de vez em quando vai dar alguma coisa errada. Então, se você está confuso aqui em cima ou está tudo sobreposta, porque eu, Leandro, eu não venderia essa a 8. Acho que eu até venderia para trazer na média móvel, tá? Mas uma entrada que o Brooks, não sei se ele vai falar agora, eu não deixaria de comprar 10 para levar para cima. Eu não deixaria de comprar 10. Mas a partir do momento que fez o topo aqui em cima de novo, aqui na 11 ou na 13 eu estaria vendendo de novo. Entendeu? Oi, Então, Leandro. oi. Oi, bom dia, Júlio aqui. Bom dia aí, pessoal. Não, você estava falando ali, depois desse impulso aí que teve a partir da barra 6, se eu já vendesse essa primeira barra de baixa aí, aonde que eu colocaria o stop? Porque, na minha visão, acabaria, naquela barra posterior ali, anterior à barra 7, eu acabaria sendo estopado, né, naquela que seria uma possível segunda barra de venda ali. Não, mas você usar o stop, se você vendesse aqui, que você fala, se você vendesse aqui, se viesse assim, Isso. você ia stopar? Não, esse É que aí stop não é na segunda. adequado. Sabe por Tá, quê? então o ideal seria vender na anterior a 7 mesmo, né? Não, peraí. Traders agressivos venderiam aqui, certo? Não necessariamente você tem que vender. Essa aqui é uma subida muito forte, mas você poderia vender, não estaria errado, porque, sei lá, é uma lateralidade, falhou o rompimento, nela eu venderia, mas você não pode estopar acima aqui. Aí o mercado veio acima e voltou a cair. Aí sim, eu tive a segunda entrada, seria uma entrada mais segura. Vender aqui, nesse momento. Certo? O stop, você tem as duas opções. Você pode stopar aqui e vender novamente. Nós tivemos um evento desse semana passada, se eu não me engano, hein? Já que eu vou mostrar ele. E você, então, se você vendesse aqui e você estopasse aqui, você teria que vender aqui de novo. Opção um. Ou você poderia projetar isso aqui para cima. Nós estudamos muitos stop nos últimos dias aí, nós passamos na sala 7 dias só sobre stop, 1 hora e meia por dia, porque tem muitas opções de stop que o Brooks ensina. Ele fala que você pode projetar essa perna para cima para você ter um stop mais amplo e de qualquer forma, então, você não seria estopado. Certo? É Não isso mesmo? entendi. É isso mesmo que você perguntou? É isso mesmo, obrigado. Agora vamos pegar isso aqui. É importante o que você falou, porque eu já ensinei isso no próprio YouTube, 9h30 da manhã, aconteceu. Deixa eu abrir aqui e mostrar para vocês o porquê que eu falei que se você saísse em cima da barra, você teria que entrar novamente. Só um Ô, instantinho. Leandro, Oi. é meio que particular isso. Uma coisa que eu gosto de fazer nesse cenário aí, como anteriormente lá 4, 5, 6 ali foi uma lateralidade e tentou romper, a gente sabe que 80% do rompimento falha. Perceba que a gente teve uma barra grande e já foi uma barra menor, positiva, com cauda embaixo e logo uma barra negativa. Provavelmente, quem comprou fechamento vai tentar sair aonde ele comprou. Então, eu coloco no maior fechamento, uma ordem de venda, isso eu, tá? Maior fechamento, maior de venda e projeto uma barrinha para cima de stop. Porque se for romper, para não ser violionado igual ele foi, entendeu? Sim. As duas maneiras estão certas. Eu estou tentando achar um slide aqui que eu vou mostrar para vocês. Agora, vamos supor, quem vendeu abaixo da 7, ele já tem um micro topo duplo. O stop você poderia colocar atrás da barra mesmo, porque esse daí você perderia a sua premissa, caso fosse rompido.
Aí seria rompimento, correção e continuidade. Aqui, ó. Esse exemplo, nós pegamos um trade na sala não, no YouTube. Eu expliquei esse trade aqui, eu desenhei ele, usei esse slide, tudo deu tempo de fazer. Aí, ó, uma situação semelhante. Abriu a primeira barra do dia lá, alguns não venderam, né? Vendo um tique abaixo da barra de baixo. Já era para vender a primeira barra do dia nesse evento. Alguns foram estopados para fora, porque tá vendo que a segunda barra do dia foi acima e voltou? Nesse quadrado azul, alguns foram estopados para fora. Alguns se mantiveram vendidos e só sairiam se houvesse grandes barras de alta consecutivas. Ou seja, teria que ter um rompimento aqui e continuidade. Se sair, venda novamente em barras de baixa consecutiva, fechando em suas mínimas. No caso, você poderia entrar vendido novamente. Desenhou direitinho ali, ou dando, como que é, corroborando o que o Jonathan falou, e sendo as duas opções, né? Daquele evento ali. É Ficou naquele claro? contexto lá, é uma lateralidade, tentou romper. Fora isso, eu não faço esse tipo de venda, não. Maior fechamento. Com ordem limitada, né? Não, então, aí você tem as duas opções. No caso, nós estamos tratando Porque- aqui só da ordem stop, né? No exemplo que ele deu aqui. Eu Uhum. vendo acima, igual o Jonathan falou aí, nesse dia que aconteceu isso no dólar, eu Você vendi nas estaria entrando na duas vantagem. situações. Oi? Você estaria vendendo com vantagem. Eu fiz as duas, aqui, ó. Esse dia aqui, ó. Quem estava no YouTube me acompanhou. Eu falei, ó, eu vou vender essa barrinha, não é uma boa barra de venda, não tá de baixa, mas o contexto tá bom, né? Tá alto. Vendi aqui. Veio acima, vendi mais ainda, porque essa era uma compra ruim. É uma compra ruim isso aqui, talvez demais. Peguei a vantagem, né? E o mercado veio descendo e depois disso é uma brincadeira. O mercado não voltou mais. Depois, assim, não deu mais compra. Onde que o mercado daria uma possível compra? Era aqui, ó. Ainda assim, bem debaixo da média, muita facilidade de falhar. Ou seja, esse dia aqui foi de grátis. Quem ganhou, quem quis ganhar dinheiro, quem sabe operar price action aí, a metodologia, nesse dia só vendeu até aqui embaixo. Acho que dois lugares que poderia, como eu brinco, né, que é o encanto da serpente, né? O único lugar que a gente poderia talvez ficar encantado a comprar seria aqui, ainda assim, né? Eu não fiz e não falei para fazer, porque tá em canal estreito de baixa já, espero uma segunda entrada. Mas quando a armadilha aqui você aproveita e vende mais. E talvez nos encantasse essa reversão de duas barras aqui, aí já temos o fundo em forma de cunha de novo. Ainda assim, se você comprasse aqui, você ganhava pelo menos um scalp, que é o máximo que você vai ganhar numa reversão minoritária. Nesse momento, você só teria uma reversão minoritária, ainda não teria majoritária, né? Não tinha ainda quebra de linha de tendência, quebrou muito fracamente aqui. Então, se você comprasse nas únicas duas barras sedutoras do dia, o resto, gente, era só vender, né? O mercado estava em uma forte tendência de baixa, não opere contra isso. Um dia muito claro. Mas ficou claro, Júlio? Tem as duas opções. Nesses casos, venda depois da A7 mesmo, né? Deixa a barra A7 ser sua barra de entrada, é mais seguro. Mas, se souber gerenciar direitinho, 90% de chance de você ter êxito se gerenciar de forma correta. Dando continuidade, esta queda, deve estar falando ainda da 7, né? Que foi o último que nós falamos ali. Testou o topo da lateralidade média desde o dia de lateralidades em tendência, mas reverteu para cima. Ah, tá. Essa queda, de certo, veio até a barra 10 aqui, né? Essa quedinha. Que aqui acabou se transformando, ó, meu ponto de vista, impulso. Ah, ponto de vista não, é lógico. Impulso bandeira, né? Uma bandeira de alta ainda. Embora alto, embora poderia ser um dia de lateralidades em tendência, ó, estava sendo um dia de lateralidades em tendência, ó. Lateralidades em tendência. É um tipo de lateralidade que é bom entender também que esse dia não dá tanto dinheiro, mas você não erra, você consegue pegar uns bons trades. Não é que não dá tanto dinheiro, tudo demora um pouco, né? A gente sabe que é uma tendência, só que ela é formada por muitas lateralidades, então exige paciência. Então tem que entender esse tipo de tendência e ela é uma das mais comuns, viu?
Então, esse dia eu estava olhando estatísticas de tendência do Brooks, os alunos, a gente estava vendo mesmo, tendência desde a abertura, aquela que é do talo, do começo ao fim, acontece, teoricamente, é uma vez por mês. A gente tem visto acontecer muitos dias, né? Os ativos estão bem direcionais nos últimos dias aí. Mas, em média, na estatística do Brooks, é uma, duas vezes por mês. Essa aqui acontece 8 vezes por mês, ó, esse tipo de tendência. Então, ou seja, umas 2 vezes por semana acontece esse tipo de tendência, então é bom entender ele. As barras 11 e 12 formaram um outro topo duplo, ó, certo, gente? Já tinha que estar considerando também. Aqui formou um topo duplo e aqui formou outro, né, topo duplo de mínima mais baixa, tá? Vai ter outras coisas aí, já que eu menciono. Alertando os traders para procurar setup de venda de correção de topo duplo, certo? A barra de tendência de alta 13, foi essa aqui, ó, bem discreta e bem pequena, foi uma tentativa de subir para testar esse topo duplo. Lembra que estamos falando de teste de topo duplo, tá? Não de topo duplo em si. Mas é o teste, é a tentativa de formação do topo triplo. Tá? Reverteu para, desculpa, aqui foi a tentativa, né, de subir para testar e formar uma H2. H1, H2, né? Foi uma tentativa disso, mas falhou. Mas não seria aconselhável vender perto do fundo de uma lateralidade, a menos que houvesse um setup forte, e esse não foi. Então, acabou não dando, né, um setup forte. O que ele estaria aconselhando é não vender, então, aqui, necessariamente ela, tá? Essa barra aí, porque você já estava no fundo de uma lateralidade aqui, ó. Você ia correr o risco de se vendesse aqui ela ficar armadilhada, porque ela não foi lá, né? Não testou e também não armadilhou compradores de H2 aqui. Eu entendo um pouco diferente esse contexto aí. Deixa eu ver o que mais que ele está falando aqui. Vamos terminar essa leitura? Depois a gente discute mais o gráfico, só para terminar isso aqui. A barra 14 foi uma correção melhor, mas ainda não corrigiu o suficiente perto do topo duplo para ser confiável. E, novamente, você estaria vendendo a mínima de uma lateralidade em um dia composto de lateralidades em tendência de alta. Ou seja, nós estávamos tendo lateralidades em tendência, que eu já expliquei, a primeira aqui, a primeira, né, a segunda, depois outra aqui. Aí, se você vendesse aqui, você estaria vendendo muito perto aqui, ó, muito perto do fundo dessa lateralidade em tendência. Só que esse tipo de lateralidade, agora vamos discutir esse gráfico antes da gente avançar. É comum dias de lateralidades em tendência o mercado visitar a lateralidade anterior. Ficou bem claro? Eu tenho uma lateralidade aqui, o mercado subiu, eu tenho outra lateralidade, o mercado subiu, eu tenho outra. É comum até o fim do dia o mercado vir testar a lateralidade anterior. Então, o mercado poderia vir aqui. Mas só que, né, o Brooks queria mais probabilidade para fazer essa venda aqui. Eu venderia a 12, no meu ponto de vista, sabe por quê? Aqui você tem topo duplo e aqui você já tem uma M2B, uma H1 e uma H2 na média. E essa aqui é doida para armadilhar a gente. Eu não compro essa aqui, mas nem me pagando. A não ser que o cara falar, não, aposta o contrário, Leandro. Se você comprar aqui, eu vou considerar como vendido, você ganha dinheiro. Sabe por quê? Eu já faz uns 5, 6 meses, o estoque foi curto, nada relevante. Mas essa H2 aqui, essa semana já me deu 2 trades por causa desse raciocínio. Aqui era ruim para comprar, ficou bom para vender. Então, talvez essa barra aqui eu venderia, ó. Essa aqui. Essa, para mim, seria uma boa barra de sinal por falha. Ela é como se fosse já uma H2, ó, mesmo distante aqui, ela é uma H2, eu consideraria como uma falha de H2 no topo. E tivemos também outro setup que o Brooks não está falando aqui. Isso aqui, ó, é como se fosse um impulso e aqui é um topo duplo. Bandeira de baixa em forma de topo duplo, no topo os dois são idênticos. Então, isso aqui costuma. Só que, como não é essa parte do livro que está tratando disso, ele não vai mencionar isso aqui. Mas, para mim, serviria arriscar vender a 12, tá? Mas às vezes eu estaria errado. Talvez eu estaria errado. Mas por que que eu falo isso? Ó,
Dois trades que me renderam. Deixa eu ver aqui, ó. Um deles está aqui, essa semana. Aconteceu. Ainda mais dia de relatório. Ó. Olha, uma ocasião semelhante, ó. Eu estou numa tendência que não está forte, de alta, né? Eu tenho um topo em forma de cunha. Isso aqui é como se fosse um impulso e um H2 na média móvel, ó. É um M2B isso aqui. Armadilhou compradores e essa aqui, olha que barra bonita, ó. Eu até falei, não, para mim isso aqui é uma compra ruim, então serve para vender. Então, simplesmente consegui acertar o topo do dia. E olha aqui nesse outro dia, a mesma situação, ó. Olha a semelhança que aconteceu no mesmo dia anterior. Impulso, fundo duplo na média móvel, ó. Só que eu vou comprar essa barra doji alto desse jeito aqui, numa possível cunha, vou aproveitar a falha dela. Se falhar, aí ó, o que que deu de novo? No dia anterior ainda deu relatório, ó. Nesse dia aqui não deu relatório, não. Isso aqui caiu naturalmente mesmo, porque armadilhou a turma que compra M2B, fundo duplo na média móvel, só que fora de contexto. Só que fora de contexto. Uma coisa é você ter aqui, ó, olha o contexto. Aqui eu tenho uma M2S, né? Aqui, nessa barra em si, não, mas para vender essa, olha que espetáculo que foi. Mesma coisa, um topo duplo na média móvel. Olha que venda maravilhosa. Você teve um mega impulso antes. Você tem uma bandeira aqui em forma de triângulo. É, né? Três puxadas aqui para cima, então. Ou seja, aí você tem um ótimo contexto. O preço estava violento, só estava esperando chegar na média. Isso aqui é o que a análise técnica clássica chama de power breakout, né? O preço desce muito forte, ele lateraliza esperando a média chegar. Na hora que a média chega, pau, né, na venda. A gente não fala power breakout, né? Não é isso, dentro da metodologia não existe isso. Existe a bandeira de três puxadas aqui, né? Nesse caso, um padrão de triângulo, para retomar a tendência de baixa, tá? Olha para vocês verem que os contextos são diferentes. Aqui subiu muito forte, mas muita sombra, sobreposição e já muita defesa aqui. Aqui já gerou uma venda. Aí, na hora que chega na média móvel, que monte de sombras, significando indecisão, arame farpado. Então, para mim, já não era uma boa compra. O topo estava muito perto, fechamentos mais altos estava muito perto. Outra coisa a ser observada. Olha quem está aqui, ó. Vê se vocês conseguem identificar o que que é isso aqui. Platô, platô de corpos. Aquilo ali pode ser até magneto, mas tem uma defesa obscura, escondida, camuflada aqui, que só quem tem o olhar treinado aí, eu sei, só quem nos acompanha aí sabe o que que é isso, né? Treino o olhar para essas coisas aí, esse olhar de ninja para fazer esses acertos. Beleza? Terminamos ali então. Teríamos uns 10 minutos para ler isso aqui. Vamos tentar ler? Clímax, reversão de impulso e lateralidade. Esse aqui também deu um trade bom para a gente esse tempo atrás. Você acerta a máxima do dia nesse tipo de trade aí. Deixa eu ver se é esse mesmo. É esse mesmo. Pessoal, em vez de avançar, vamos trabalhar esse ponto aqui que eu vi vocês discutindo aí agora, no intervalo. Eu achei importante, principalmente porque assim, nós estudamos mesmo essa semana sobre, por exemplo, stops. Ó. Dentre as opções, igual o Jonathan comentou, que às vezes o stop seria o dobro da própria barra em cima. É, ou você tem a opção de simplesmente, vamos supor que vendeu ela, saiu, tem que entrar de novo. O problema é que você perdeu, né? Esse negócio de sair e entrar de novo, você perde os pontos, né? Que eu vou entrar embaixo aqui. Vamos supor que essa barra tenha 7 pontos, é a média. A média do dólar é 6 pontos, né? Que está atualmente, a média de barras. Se não for muito volátil. Você vendeu aqui. Aqui em cima você estopa, igual o amigo, o início da conversa foi esse, né? Ele disse que estoparia aqui. Ó, pra você ver, o problema de estopar aqui, aí depois você vai vender de novo, 7 pontos foi embora. 7 pontos foi pro Beleléu, porque você vai entrar de novo aqui embaixo. Agora, opções para stop. Aí teríamos, por exemplo, ó, opções para stop. Você pega essa última lateralidade e joga para baixo. Só que às vezes é muito caro isso. Você tem opção. Cadê uma outra opção? Aqui, ó.
duas vezes a altura da barra de sinal. Ó. É o que o Jonathan falou aí, ou acima da barra de sinal. Acima da barra de sinal, ou duas vezes ela. Nesse caso aqui, ó, você poderia jogar duas vezes a altura da barra de sinal. É um stop também, né? Para te dar mais segurança para gerenciar. Lembrando que, quando a gente fala de stops, esses mais amplo um pouco, vamos falar aí das opções que eu acabei de mostrar nos slides. Eu teria essa opção aqui de stop para cima. Eu teria, então, duas vezes essa barra de sinal, né? Seria, então, uma, duas vezes. Ou pode até usar a opção do Jonathan. Só que eu acho assim, essa opção muito fácil também de ser atingida. Essa aqui seria para scalper. Scalper tem que tomar cuidado, porque você tem que ser muito bom como scalper, né? Tem que ter uma taxa de acerto muito grande. Mas, tecnicamente falando aqui, em duas vezes, não que você vai deixar esse stop ser atingido, certo? Stops mais amplo é apenas para deixar você trabalhar. Esse stop, por exemplo, que é técnico, que eu acabei de mostrar aqui, que é dentro do que o Brooks ensina, seria esse ou seria essa perna aqui para cima? Por que essa perna? Essa perna aqui, porque já ela é tarde na tendência, só que seria muito ampla, muito ampla. E tem a simetria de rompimento, né? Que nós vamos estudar semana que vem. O mercado tenta fazer perna um, perna 2, né? Provavelmente ele pararia antes e voltaria a cair, nesse caso. Quando você usa stops mais amplos, você vai tentar não deixá-los ser atingidos. Porque vamos supor que aí aqui entra em modo coffee de repente. Cara, deu a terceira barrinha aqui, tá subindo de forma saudável, o mercado entrou numa nova fase de rompimento, mudou o ciclo. Aí você estopa antes, né? Você estopa antes, você não vai deixar stop amplo ser atingido. Tá, mas só que vocês viram, que, assim, eu desenvolvi três raciocínios diferentes de stop. Você tem que ver qual que se adequa mais a vocês, porque quem estuda stops, na hora que você vai estudar stops, o Brooks te mostra as várias opções. Né? Quais os comuns, né? Stop financeiro, ele não recomenda usar, mas ensina a usar. Ou, se você estiver operando o Forex, 10 pips, é muito trabalhado 10 pips ou 20 pips, porque é scalps, né? Quem opera scalps lá, eles usam 10 ou 20 pips como alvo. O Brooks já usa o scalp mínimo é 4, né? Ticks, se for o E-mini, né? Mas pode ser o dobro disso também, 8 ticks, aí tem que deixar ainda aquela margem da entrada e tal. Então, fiquem espertos com essa questão só de stop e de acordo com que o gráfico for desenhando alguma coisa, ele vai te dando novas oportunidades. Ele pode te lascar, né? Porque às vezes você deixou o stop mais amplo e naquele momento foi ruim, mas também pode te beneficiar dando novas entradas e você aproveita delas. Um exemplo que eu falaria, vamos supor que eu comprei aqui, ó. Aí vem aqui o mercado e me dá uma nova oportunidade. Provavelmente eu já teria feito scalp. No que voltou, beleza, fica quietinho com o que você está segurando para swing. Mercado te dá uma nova oportunidade. Você entra com mais. A mesma coisa foi isso que o Jonathan recomendou. Se você vendesse aqui, aqui em cima você pode vender mais apostando na falha e vende mais aqui, ó, mais oportunidade. A sua probabilidade aumentou. Porque uma coisa interessante para a gente finalizar a aula, porque vai acabar não dando tempo de eu fazer o texto. É bom que aí fica o texto com os gráficos para semana que vem. Uma coisa importante é o seguinte, eu sempre falo, né? O gráfico ele vai te contando uma história. E essa história vai se desdobrando. Tem hora que qualquer história para nós é óbvio. Você assiste um filme de Hollywood hoje, vai se desdobrando. Se você vai assistir um filme de terror, 80% do filme de terror, você já sabe quem que vai morrer, né? Não é? Quem que vai morrer, a mocinha que é certinha vai viver, com exceção do filme A Cabana. Desculpa dar spoiler, né? Mas 80%. O casal que sai para o meio do mato, vocês sabem para quê? É os primeiros a morrer. O cara escroto, o maconheiro, vai morrer. O que é certinho, que você vai pegar a afinidade, vai sobreviver, não é? Então, assim, o mercado também ele vai te dando, assim, ele vai te contando histórias que
na maioria das vezes, para quem já está acostumado com o tempo de tela e conhece a movimentação do preço, tem noção do que é mais comum acontecer, já presume algumas coisas. Por isso que eu convido, venham estudar Price Action. Estuda, ou vem estudar com a gente, né? Nessa hora eu tenho que fazer meu momento jabá, vem conhecer a sala e vem estudar com a gente analisando barra a barra. Mas tá aí os livros, vai estudar pelos livros, vai estudar o curso completo do Brooks. Aí na hora que você estiver sofrendo lá e não estiver dando conta, você vem procurar que a gente te ajuda também. Mas aí, cada história dessa está sendo contada vai te ajudar a tomar uma decisão. Tem hora que tem plot twist, né? Você esperava uma coisa e vem outra. Aí, pro plot twist também, a gente tem que estar treinado. O plot Ô, twist é aquela mudança, né? Leandro, Pau. Oi, pode falar. Leandro, uma coisa que eu faria ali também, se caso eu tivesse vendido, eu não venderia. Ah, perdão. O cara que vende abaixo ali dessa barra negativa, antes da 7 ali. Vamos supor que é uma barra de 6 pontos. Você projeta ela para cima, você teria mais 6 pontos. Ou seja, você teria 12 pontos de stop, certo? A princípio. Quando deu essa barra 7, a barra de desistência, se eu entrei com um lote, eu entraria com o segundo lote e já colocaria o stop atrás da barra. Porque formou um micro topo duplo, aumentou sua probabilidade de acerto, de Sim, sim. operação. E Você se for entendeu? acima Então, dela, já começou a ficar caro, né? Você aumentou o lote. seu risco financeiro permaneceu igual, 120 reais, só que agora você tem mais probabilidade. E você vai descer dobrado, com a sua mão dobrada. Sim. Então, pra você ver, são nuances que não ensinam por aí. Não é. Fora de Brooks, a gente não entende barra a barra. E eu acho tão engraçado que é o seguinte, a nossa taxa de acerto, até para o mini índice, foi top. Eu vou falar isso publicamente, porque foi falado público. O Stormer mesmo falou lá no evento presencial que nós temos. E índice é inoperável. Tipo assim, quem estava lá vai confirmar aí para mim. Vai confirmar comigo aí. O cara falou que é inoperável. Assim, engana. Aí eu te pergunto, Jonathan, eu vejo direto você postando as coisas lá, as leituras. É assim tão inoperável? É, É, não, só precisa de um pouquinho mais de cautela. é esdrúxulo, vamos dizer assim? É, não dá pra fazer um dinheiro legal. Dá para fazer dinheiro. Ou seja, Tá. price action funciona em qualquer ativo. O problema é que o pessoal não usa o stop correto, não faz uma leitura barra a barra e não faz esse raciocínio que nós estamos aqui domingo, 10 horas da manhã. Eu estou precisando sair para lá comprar um queijo, não é? Já era desde o pessoal tomar café aqui. Mas não, vim dar aula e vocês também garanto que vocês têm um monte de coisa para fazer e está aqui estudando. Porque a gente está tentando entender barra a barra o que, que o mercado faz. E para deixar uma mensagem final. Gente, o Brooks fala que uma das melhores formas de ganhar dinheiro, sabe o que que é? É ver quem tá armadilhado e na hora que ele for estopar, pau, você aproveita desse momento. Isso, isso que eu ia Sem falar agora. fazer, sem fazer apologia a judiar de animal, né? Isso não, é só um ditado antigo que fala. A gente gosta de chutar cachorro morto. Né? Sem fazer, não tirem fora de contexto, por favor, não cortem as coisas. Tá no YouTube, não tô falando que é pra bater animal, não, e nem morto. É só o ditado mesmo. Mercado é a mesma coisa. A gente vê a briga de duas gangues e a gente é covarde, né? Quer ver quem tá apanhando para nós ir lá e pau, chegar aqui tá apanhando, não toma partido nenhum. Um exemplo, fica numa operação, essa mega operação que nós fizemos aqui na sala essa semana, essa venda. Ó. Por quê? Fundo em forma de cunha. Quando falha, projeta-se no mínimo isso aqui para baixo e deu a projeção. É, Aqui, uma baita bonita barra dessa que, pô, meu, quem não compra uma barra dessa se não conhecer price action? Nossa, aqui vai vir a reversão. Armadilhou uma cacetada de gente aqui. Ou seja, uma baita armadilha. A armadilha foi só uma H1 aqui, mas se eu for contar sinteticamente, H1, H2, né, tentativa do mercado subir, H3. Por isso que é fundo em forma de cunha. Ou seja, na hora que eu vi que os compradores levaram um cacete aqui, ó, nessa barra, aqui era o lugar de venda. E olha que legal. Esse movimento gera duas pernas para baixo. Perna um, outro lugar para vender. Então, ou seja, a gente vende aqui. E que hora que aí a gente vai sair? Aqui, ó, uma cunha alinhada. Olha lá, ó, a compra aqui, para levar até a média.
chega na média com essa força, velocidade aqui. Opa, já não sou tão fã de vender essa barra aqui não. Mas o mercado tentou ir para cima terceira vez. Ó. Aqui, ó, uma, duas, três. Opa, frustrou contra a tendência. Stop técnico nesse momento está aqui. Então, ou seja, eu faço uma venda. Você quer risco, retorno melhor do que esse? Eu vou pôr em risco isso aqui para ganhar não sei quanto exatamente, talvez até aqui, mas olha o risco, o retorno, olha a equação do trader, isso eu estou a favor da tendência, né? Estamos uma operação de 60% de probabilidade, micro topo duplo, Gap de toda média. média, que é o setup do gap de média, e outra coisa aqui, ó, teste perfeito dos corpos, tudo isso nós vimos na hora. Então aqui foi a primeira venda, e depois ainda o mercado vem. O mercado é uma mãe para quem sabe operar. O mercado, assim, gente, o que que é uma mãe? Você pode ser um bandido, mas a mãe te ama, não é? O mercado é uma mãe. Você pode ser um Zé Ninguém na vida, pode ser um abandonado pela esposa, traído ou pelo marido. O mercado é uma mãe, vem te dar dinheiro, porque aí ele vem te dar aqui, ó, topo duplo. E o que que nós acabamos de estudar? Topo duplo. Gente, nós acabamos de estudar nos livros. O que que é isso aqui? Aí senão a pessoa vem e fala, não, vocês são leitores de gráfico parado, mas tudo isso aqui dá para ver, ué. Tudo isso aqui foi visto, é visto na hora de operar. Eu tenho um topo duplo, o que que é isso aqui? Correção, correção de topo duplo. O que que é para fazer aqui, Jonathan? Desenha para mim, que eu não Venda. sei. Eu não sei, Vendi Jonathan. lindo. Eu não sei o que que Comprador, é para fazer, vai. Eu não sei o que teve que é para comprador de H2 ali na média. A galera comprou H2 na média porque tá fazendo fundos de topo mais alto, mas estava contra o canal estreito. Tem muita coisa. Por isso que é contexto, gente. É contexto. E que barra linda, né? Por sinal. E barra linda, vender Só do faltou início ao colocar um fim. outdoor. Falou assim: entra, gente, entra. Quem não entrou na Aí, H1, não entrou na H2, poderia entrar nessa aí bem tranquilo. aí você pega aqui, ó, Teve acabamos de platô também, não teve estudar. platôzinho, Leandro? Teve também. Mas eu quero mostrar aqui, ó. Acabamos de estudar isso aqui, ó. Acabamos de estudar, ó, fundo duplo, uma correção profunda, né? Como se fosse um topo triplo. Aqui, ó, perfeito, aconteceu. Acontece toda hora? É claro que não, mas acontece uma vez por dia, acontece duas vezes por dia. Olha lá, ó. Mesma coisa, tá aqui, um exemplo prático. Aí eu quero ver um cara A mais igual. de meus compradores. Ah, pega uns livros desses, rasga, Al Brooks morreu. Ah, cara, eu vou te falar. Eu vou encerrar o dia falando assim. Al Brooks vive. Em breve voltará. Se morrer, ainda voltará, viu? Aquele é o. Bom, gente, obrigado. Quem estiver assistindo pelo YouTube, deixa seu like, se inscreve aí no canal. E detalhe, ó, isso aqui que nós estamos mostrando é só a ponta do iceberg. Tem muita coisa para você, né, pra gente aprender. Eu até hoje me surpreendo, que eu estudo Al Brooks até hoje, assisto os vídeos dele, até hoje. A gente se surpreende até hoje, porque o homem sempre, assim, ele te ensina todas as mágicas e de vez em quando ainda tira o coelho da cartola, né? Então, continue nos acompanhando aí, que você também vai ver muitos coelhos aí sendo tirados da cartola. Obrigado, forte abraço, até a próxima.